Então, bom dia a todos vocês, pedindo bênçãos especiais também para o Dr. José Geraldo, que mais uma vez está aqui conosco. Ele hoje vai estar falando sobre quebras de paradigmas. Eu não sou neurótico. Que Jesus então o abençoe. Muito obrigada pela presença do Senhor aqui com nós. Bom dia, crianças. Bom dia. Feliz Páscoa. Quebrando paradigmas. Onde foi sugerido falar sobre esse tema? Normalmente a gente escuta as palavras, sabe mais ou menos como elas significam, o que elas significam, mas a gente nunca vai um pouco mais além daquilo que a gente fala assim, tá bom sobre isso. Fica por aqui mesmo e aí a gente encerra a questão, na maioria das vezes. Eu elaborei alguma coisa, não para seguir, para ler, que isso aí seria quebrar outro paradigma meu que eu posso ler em palestra, e é a primeira vez que eu uso a internet, uso para fazer uma palestra. Normalmente elas saem, elas fluem sem data show, sem essas coisas da atualidade que eu preciso atualizar, com certeza. Então, louca, neurótica, a palavra louca, neurótica no feminino não é porque é masculino ou feminino, homem ou mulher, mas pessoa, Pessoa louca, neurótica, desajustada, diferente, paranoica, transtornada, depressiva. Eles nomes, rótulos que nós recebemos ao longo da vida. Quem nos define? Quem faz essas regras? Só sei que nada sei, disse o nosso irmão Sócrates. Passam os anos e com a experiência chegamos à mesma conclusão. Tenho 54 anos e a cada dia dos últimos 35 eu busco o sentido da vida, do autoconhecimento e quem sou. O que quero? O que me impuseram? O que foi constituído em mim? Dentre outras interrogações mais pessoais. Eu coloquei isso, claro que é pessoal, Então, assim, bem, aquelas coisas nossas, íntimas, que nós interrogamos a nós mesmos ao longo da vida, ou pelo menos suponhamos que todos nós fazemos essas interrogações. Dentre outras interrogações, baseado nessa incessante busca, que talvez nunca encontre seu fim. Respire fundo, mergulhe um pedacinho bem pequeno na minha mente e divirta-se. Então, como é que nós vamos fazer para nós trabalharmos esse tema aqui hoje, no domingo de Páscoa, onde muitos estão viajando, muitos estão com a família, mas nós estamos aqui, nos propusemos a sair de casa e vir aqui ao SENEC. Então a gente vai fazer, eu não vou deixar que a coisa siga apenas na teoria ou apenas no discurso, mas depois a gente vai abrir e perguntas. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma interrupção, pode fazer, Fique à vontade. Eu não quero necessariamente que fique bem delimitado, parte teórica e depois prática. Vamos trabalhar dentro de uma forma que nós ganhemos bem esse domingo de manhã. Nós elaboremos e ganhemos esse domingo de manhã de uma forma mais dinâmica, mais alegre, mais satisfatória, para não ficar aquela coisa enfadonha. E depois falar assim, puxa vida, eu saí de casa domingo de manhã, em pleno domingo de Páscoa, larguei minha família, para ficar ouvindo. Então vamos falar também, vamos transformar isso aqui numa aula dinâmica, onde, como diz Paulo Freire, não se ensine nem se aprende, se ensine e se aprende ao mesmo tempo. Que eu não sou professor, eu não sou instrutor, eu não sou orador, eu não sou palestrante. Nós estamos aqui todos tentando aprender alguma coisa nesse plano de matéria e aqui hoje especificamente nesse domingo. Então esse artigo trata de mudanças. Mudanças que são impostas e mudanças que nós mesmos devemos provocar. Aquelas mudanças que nos são impostas pelo mundo externo e aquelas mudanças que nós mesmos devemos provocar em nós. Para começar, você entende bem o que significa a palavra paradigma?
Todo mundo já ouviu falar essa palavra, não já? Alguém aqui nunca ouviu falar dessa palavra? Levante a mão. Quem já ouviu, levanta a mão. Mais fácil, então, né? Porque às vezes alguém não quer falar que nunca, né, nunca ouviu, mas todo mundo já ouviu falar, quebrar paradigmas e etc, etc. Quase todos os dias ouvimos pessoas dizer que precisamos quebrar paradigmas. Estou quebrando alguns paradigmas. No começo eu imaginava um paradigma uma espécie de vidraça, pronta para quebrar, já que é para quebrar paradigma, né? Se desse alguma coisa de vidro, a gente joga a pedra lá e quebra, né? Mas é mais ou menos isso mesmo. Pois, paradigma significa cultura geral vigente. Algo da cultura que nós vivenciamos, que está vigente, que está na atualidade. Como nós iremos, ao longo desse discurso, interpretar os nossos paradigmas. Não o paradigma do outro, ou o paradigma especificamente externo, mas principalmente o nosso paradigma interno, que nos faz dizer, eu não sou neurótico. Porque a gente já ouviu também a palavra, né, o paradigma, que todos nós somos neuróticos. Ou, de perto, ninguém é normal. Já ouviram essa frase também, já? E todo mundo fala assim, o fulano é isso, o fulano é normal. O que seria normalidade? O que seria, né? Ou seja, é a maneira como as pessoas em conjunto veem um fato, entendem um fenômeno, criam uma crença. Quebrar paradigmas significa, portanto, mudar uma crença. Mudar uma crença disseminada, contrário ao senso comum. Hoje em dia, quebrar paradigmas virou uma espécie de moda, de atividade própria dos empreendedores, da juventude, de grupos religiosos. No entanto, devemos lembrar que paradigma sempre existe e quando se abandona, cria outro. Não nos livramos de paradigma, apenas os substituímos. Tanto nas ciências naturais como nas ciências humanas existem paradigmas. E os mesmos podem ser igualmente quebrados e modificados. A diferença é que nos paradigmas naturais, né, eles não modificam os fatos. Eles não modificam os fatos. Mas os paradigmas pessoais, eles vão interferir na nossa conduta, nos fatos, no resultado. Então, interfere no resultado. Já os paradigmas naturais, não. A diferença, né, o homem acreditou por séculos que o Sol girava em torno da Terra. Não é verdade? Era um paradigma. Era um conceito vigente daquela época. Que o Sol girava em torno do Sol. Quando Nicolau Copérnico e sua turma disseram que era o contrário, foi uma tremenda quebra de paradigma. Ou seja, mudamos o contexto, né, sobre o universo para um outro contexto. Então nós deixamos aquele contexto que o Sol girava em torno da Terra e percebemos que era o contrário, né, que a Terra que vai girando e o Sol ali também permanente. Mas para a Terra e para o Sol pouco importa o que pensamos. Os astros constituem continuaram a mover-se do mesmo jeito, ou seja, quando mudamos nossa crença sobre o fato, ele não altera. Quando descobriu que era o contrário, alterou alguma coisa no universo? Alterou alguma coisa em nós? Claro que não, né? Alterou conceitos apenas, mas não alterou nada além disso. Já nas ciências humanas não é assim que acontece. Uma mudança de paradigma interfere no fato. E como interfere? Como interfere? Enquanto acreditávamos que a mulher só era capaz de realizar trabalhos domésticos, era apenas isso que ela fazia. Olha aí, já mudando e quebrando paradigmas. Quando nós achávamos lá atrás, né, lá no princípio, vamos dizer assim, ou no século passado, ou atrasado, porque o século passado está muito próximo desse, e esse nós estamos apenas 13 anos, hoje acreditamos que ela pode fazer isso e muito mais, e ela faz. Hoje nós vemos a evolução da mulher, que foi uma quebrança de paradigmas. Ela quebrou aqueles paradigmas que mulher só servia para ficar na cozinha e criar filhos. Hoje ela continua
na cozinha, criando filhos, com outras, né? Então ela simplesmente aumentou tarefas. Essa é a verdade, né? E como aumentou? Como diz um professor meu há uns 200 anos atrás, que eu morava em Belo Horizonte, ele falava assim: a mulher perdeu muito, ela ganhou, mas perdeu muito. O preço que ela está pagando pela evolução dela é muito alto, porque ela continua, o marido, na maioria das vezes, responsabilizando-a, né, pela educação dos filhos, né? Ele ainda muitas vezes responsabiliza ela, que a culpa dos filhos está ali ou aqui, vamos supor, nas drogas, desvirtuado, que a culpa é da mãe, né? Até hoje, embora nós estejamos no século XXI, nós continuamos a ouvir isso, não é certo? Então o paradigma mudou o fato. Então, já na sexta parte, o paradigma mudou o fato. Passa mais um pouco, por favor. E nisso reside a responsabilidade de quebrar os paradigmas das ciências humanas, pois mudamos o comportamento através da mudança de pensamento. Então nós mudamos a nossa vida, mudando o nosso pensamento, a nossa forma de pensar. Quantas vezes nós já lemos nos livros espíritas, espiritualistas, de psicologia clínica, de psicologia atual, de psicologia espiritualista, de filósofos, que nós somos o que pensamos. Quantas vezes nós já repetimos isso aqui, tivemos a oportunidade de dizer: nós somos o que nós pensamos. Somos ainda o que somos porque pensamos o que pensamos. Pensamos pequeno, pensamos doentes, pensamos insignificância, por isso somos ainda esse pequeno ser que nós somos. Embora aos olhos dele, né, nós somos imensos. Dele com D maiúsculo, do Pai. Se por um lado a sociedade cria, com a sua capacidade infinita de criar e renovar-se, o homem tem o poder de mudar a si mesmo e ao mundo que o rodeia. Então o homem tem essa capacidade de mudar a si mesmo e o mundo que o rodeia. Porque o mundo que o rodeia está na conduta que ele constrói em si mesmo e na sociedade onde ela vive. Então eu só posso mudar a minha volta se eu mudar inicialmente em mim. Então a mudança, como nós já ouvimos trilhões de vezes na doutrina espírita, a mudança começa por nós. Ela não começa no outro, como muitas vezes a gente quer que ela comece no outro, que ela comece lá no nosso irmão e não dentro de nós. Então nós temos essa capacidade, uma capacidade inerente a todos nós, com raras exceções, daqueles que reencarnaram já com comprometimentos, como nós sabemos do livre-arbítrio. Todos nós temos o mesmo livre-arbítrio? Não. Né? Sim? É relativo. Eu briguei muitas vezes com o Maurício do Espírito por causa disso. Mas nós chegamos a uma conclusão, eu quero passar essa conclusão para vocês. Tá? Na encarnação passada, eu tinha 10 livre-arbítrios. Um exemplo assim, 10 escolhas para me fazer na minha vida. Aí eu vi 5 escolhas totalmente erradas. Elas não virão nessa encarnação. Então o livre-arbítrio, a gente, mal usado, a gente vai queimando de alguma forma o nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é só não é escolha. Direito de escolha? É o direito de escolha. Você acha que uma pessoa que nasce com uma paralisia cerebral, ela tem as mesmas escolhas que você? Ela remove o universo dela, sim. Dentro do universo que nós estamos falando aqui, reencarnados. O dela, porque o espaço dela. está condicionado ao seu nível de evolução. De evolução, exatamente. Quanto mais você tem sabedoria, mais livre-arbítrio você tem. Mais você escolhe. O índio, ele está tolhido em todas as situações, numa mata. Ele não tem o mesmo livre-arbítrio que a gente tem, que tem um nível de conhecimento onde você já tem um livre-arbítrio de até atingir a vida de outros. O animal, seja no caminho da evolução,
Tudo é de acordo com a nossa evolução. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai tendo livre-arbítrio. Em termos intelectuais também. Sim. Aí essa visão que você falou é uma visão que eu não tinha ainda, mas está certo. Mas é verdade. Assim, quando eu e o Maurício Crispim dávamos aula juntos, quando nós entramos nesse campo, né, esse campo do livre-arbítrio, eu disse para ele a mesma coisa que ela disse. Não, todo mundo tem o mesmo livre-arbítrio. Então não é todo mundo filho de Deus. Eu falei assim, mas cada um dá uma evolução diferenciada. E essa evolução diferenciada que faz a questão do número de escolhas que você tem. Em detrimento de vidas pretéritas. Em vidas pretéritas, eu me trouxe até aqui. Cada um se trouxe até aqui através de vidas pretéritas. Se nós pegarmos lá em Pedro Baldi, as histórias de Pedro Baldi, nós veremos que realmente uns queimaram o seu livre-arbítrio em detrimento de más escolhas que fizeram. Escolhas nesse sentido. No grau evolutivo. Como nós citamos aqui, uma pessoa que está acamada, que veio com uma paralisia cerebral em detrimento de comprometimentos da vida passada, ele não tem a mesma escolha de uma outra pessoa. Agora, se nós fizermos escolhas erradas, que não vai nos levar a evolução, na outra encarnação, talvez nós trazemos esse comprometimento de menos opções de escolha. Menos opções de escolha, mas não é que nós não temos escolhas. Que escolhemos, às vezes, não tem escolha. Entenderam a frase? Escolhemos, às vezes, não tem escolha. Não, eu quero nascer, um exemplo assim, não é dessa forma, mas mais ou menos assim. Eu preciso ir na encarnação, mas não posso levantar da cama, senão eu suicido de novo. Mas isso não é uma escolha que você faz lá no mundo espiritual? Sim. Você se limita, é sua. Exatamente, em detrimento das vidas passadas. Não é esse passadas. determinismo de que você não vai ter mais opção de escolha. Mas você acha que uma pessoa que está na cama, ela tem o mesmo livre-arbítrio de uma pessoa que está andando? E também quando você planta numa vida, você condiciona a colheita. Exatamente. Você essa é a escolha que você fez na Sim, mas nós estamos falando dessa existência. Nessa existência. Neste momento. Nessa existência. Nós não estamos falando da eternidade do espírito de evolução. Ele foi fazendo escolhas. As escolhas erradas levou a diferentes condutas. Então ele foi fazendo escolhas. Ele teve o livre-arbítrio desde o início. Mas ele foi errando nas escolhas. Em detrimento do erro, ele recebeu o quê? A consequência. Ele recebeu a consequência. Então, nessa encarnação, estamos falando desta presente encarnação. Desta presente encarnação. Entendeu agora, mais ou menos? Dessa presente encarnação. Porque mesmo nessa presente encarnação, eu discordava que nós temos números de escolhas diferentes. Mas em detrimento do processo que nos traz ao hoje, ao aqui e ao agora. Geraldo, mas aí pode acontecer também de você ter uma vida, ter uma encarnação, vamos dizer, proveitosa, dentro daquilo que você programou, mesmo que não seja 100%. Sim. E nascer, reencarnar. Com certeza não 100%. Nascer, reencarnar novamente e trazer, e esse livre-arbítrio seu ser, às vezes, menos, você ser mais tolhido do que numa encarnação que você foi mais. Porque, lendo a história de Jesus Gonçalves, ele viveu várias encarnações, você sabe? Sim. E ele viveu a última encarnação dele no Brasil, como leproso, que ele estava pagando numa época que ele era bárbaro, que ele cortava a cabeça, né? Ele era o bárbaro da história. Então ele viveu outras encarnações, talvez mais em condição de resolver isso, mais liberdade. Nessa ele veio totalmente tolhido. Então que eu tinha uma visão assim, que a vida era assim, ela vinha numa gradação, sabe? Sim. Mas para aquele momento não, essa encarnação você vai pagar quando você tiver condição. Então às vezes o livre-arbítrio não é tão assim uma sequência, ele vem que você escolhe e você tem condição de quitar aquele débito de vidas passadas. Porque senão a gente acha que você vai acumulando débito. Não é acumulando débito. Você vem na encarnação, como eu coloquei. Uma pessoa um espírito comete 4, 5 suicídios em vidas sucessivas, e depois, lá no plano espiritual, é arquitetado que ele venha mais limitado para que não ocorra o mesmo acontecimento. Mas também tem essa questão, ele pode ter aqueles graus evolutivos. Suponhamos, um exemplo que a gente gosta de citar, buscando lá novamente Pedro Baldi. Então nós viemos nessa encarnação com
escolha A, B, C, D, E e F. Não posso até o F. Então eu tenho escolhas. O F é a parte menor que eu posso evoluir, ou seja, eu não posso passar de F, abaixo de F, porque o espírito não regride, ele só evolui. E o A seria, né, a encarnação mais bem sucedida, vamos dizer assim. Por isso que nós oscilamos nas escolhas. Então Paulo, ou Saulo, aquele guarda romano, que era um perseguidor de cristão, vivia, vamos colocar aí, no D. Ele vivia no D, perseguindo cristão. Ele podia ainda baixar mais ainda, ser mais cruel um pouco. Mas ele resolveu sair de D e ir para B. B está próximo de A, que era o melhor que ele podia fazer na encarnação dele. Então ele saiu da conduta de perseguidor de cristão e foi ser um pregador do cristianismo. Entenderam mais ou menos? Ele fez o melhor possível. Ele fez quase o melhor possível, ainda podia chegar ao A, mas ele foi até B. Não chegou A, não? Não, depois ele reencarnou de novo, né? Não, assim, então assim, Pedro Brode explica o seguinte: aquele A, B, C, D e F é produto das encarnações passadas, o que ele construiu em vidas passadas, e que ele veio para dar continuidade a essa construção. Se por um lado a sociedade cria paradigmas através do inconsciente coletivo, esse inconsciente coletivo, né, trazido aí pelo nosso irmão Carl Gustav Jung, muito bem estudado, muito bem trabalhado, um exemplo de inconsciente coletivo para quem tem dificuldade às vezes de saber o que significa esse palavrão, né, inconsciente coletivo. Eu sou uma pessoa muito puritana, não falo nome feio, vivo de terno e gravata, aí eu resolvo ir ao Serra Dourada, por exemplo. Chegando no Serra Dourada, todo mundo xingando palavrão, gritando com o juiz, não sei o que, aquela algazarra. Logo eu entro naquele inconsciente que está sendo vivenciado ali. Deixo, né? Eu vou acabar quebrando paradigmas. Deixo de ser aquela pessoa puritana, todo certinho, e chego lá e eu entro naquele clima. Eu entrei no clima lá do Serra Dourada, embora eu não conheça o Serra Dourada por dentro, né? Mas conheço o Mineirão trilhões de vezes e sei como que funciona esse inconsciente coletivo. Então é aquilo que nós vamos aderindo à massa. Então, a crise econômica, por exemplo, é um inconsciente coletivo. Ela é real? É. Mas será que ela é tão real quanto se prega? Então, assim, é a nossa conduta perante a situação. A gente vai deixando se levar. A vida está cada vez pior. Não sei o quê. Aí vem as lamentações que nós construímos junto à sociedade e dentro de nós. Por outro lado, cada pessoa também cria paradigmas a seu próprio respeito. E são justamente esses que merecem mais nossa atenção aqui nesse momento. Não que os outros não mereçam atenção, mas cada um de nós criamos paradigmas ou conceitos de nós mesmos. Quando eu faço a pergunta lá no meu trabalho, fale um pouco sobre você, ou você já fez a pergunta, quem sou eu, a si mesmo? A maioria já fez, mas a maioria não respondeu e eu fez o quê? Largou para lá, largou para lá, simplesmente ignora. Eu não sei quem eu sou mesmo, então eu vou querer saber quem é o outro. E começamos então a investigar a vida alheia e preocupar-se mais com a vida alheia. São 3 perguntas básicas que eu faço, principalmente na primeira entrevista que eu faço lá com as pessoas. Você gosta de você? Aí vem aquela dúvida, como assim? Como assim? Eu não estou entendendo a pergunta, eles querem que eu responda. Por isso que eles vêm com aquele joguinho, Eu não entendi bem a pergunta, gostar em que sentido? Eu falei assim, a pergunta é esta, você gosta de você? Ponto. Aí eles respondem ou não. Aí vem a segunda pergunta, você se acha bonito ou bonita? Aí que complica mais ainda a situação. Eu não entendi bem a pergunta, só falo internamente, externamente, fisicamente, Eu falei assim, a pergunta continua sendo a mesma. Você gosta de você?
Façam cada um essa pergunta a si mesmo, todos os dias. E depois vem essa terceira pergunta, cabulosa, que é: você já fez a pergunta a você mesmo, quem sou eu? Você fazendo a você mesmo? A maioria não respondeu e gosta e acha bonito uma pessoa que ela não conhece. Ela cai em contradição. Quando eu faço a terceira pergunta, eu falo assim: mas você não sabe quem você é? Ou às vezes eu falo assim, a pessoa chama Fernando, né? Tá lá, chama Fernando. Aí eu falo assim: você gosta da Maria? Ele fala assim: qual Maria? Não é? Agora, se ele não sabe quem é o Fernando, como é que ele gosta e acha bonito uma pessoa que ele não gosta? Não é uma contradição que às vezes nós temos com a gente mesmo? Com a nossa conduta, com a nossa maneira de pensar? A autoapreciação é fundamental para uma conduta saudável da pessoa com ela mesma. Faço a todos nós aqui a pergunta: você relaciona bem com você mesmo? Aí a pessoa acha que eu estou pirando, né? Eu relacionar comigo? Ué! Como que você relaciona com você? Mas, Geraldo, não tem jeito de eu relacionar comigo. Claro que tem. 24 horas por dia. Que até durante o sono, no sonho, nós estamos relacionando com nós mesmos. Uma permanente verificação de suas escalas de valores e da definição de seus limites e de seus alcances atualiza a consciência da pessoa. Será que o mesmo conceito de Deus que nós aprendemos na maioria das vezes, vamos dizer assim, lá no catecismo, é o mesmo conceito de Deus que nós temos hoje? Será que é o mesmo? Particularmente, se me permitem, José Geraldo Rabelo tem um conceito totalmente diferente daquele conceito que eu obtive lá na minha infância, quando eu era coroinha, dos 12 aos 16 anos, 11, por aí. Então eu tinha um outro conceito de Deus. Aquele conceito de Deus que eu tive lá na minha pré-adolescência estava errado? Não. Claro que não. Ele apenas foi acrescido, ele apenas foi trabalhado